Nha mantenha de paz, nha mantenha de irmandade, não vai para bom na todo canto do mundo, custa nha mantenha não vai para bom. Não agradece a Deus, que Deus único merece ser adorado e que tem mais outro Deus além dele. Não agradece ele para a vida que dá, para o tempo que dá, saúde que dá, para estar na partilhar vídeo. O assunto que tem de hoje para falar sobre islamismo. Sobre o islamismo que tem para falar sobre que não se vê que a história está mostrando, a história está falando de como na cristianismo, na três religiões que cristianismo, o judaísmo, com o islamismo, né, três religiões, islão e mais novo neles. Mas do outro lado, ao contrário, o Alcorão está falando, está dando informação de como o islão existe desde o primeiro homem que pisa a terra. Então, como é que não sabe o que é o Alcorão me está falando, o que é isso precisa para não vai nas escrituras? Suma que a nós não está falando, não está baseado nos ensinamentos e parte de Abraão. A hoje um dia não tem recordes, não tem coisas, escrituras de Abraão preservado, não tem escrituras preservado, mas unanimamente tudo sábios de tudo religião, seja judaísmo, cristianismo e islão, concordam unanimamente de como Abraão prega monoteísmo limpo, para cá associa Deus, que nada Deus e um som. Ante ensinamento de Abraão e que acabação nele e dá que mesmo ensinamento, mesmo caminho e dá a seus filhos. E dá a seus filhos, esses filhos dá a netos, netos dá a bisnetos, assim sucessivamente. Até toque que a era de Moisés. E graças a Deus não tem preservação de escrituras de Moisés no Antigo Testamento. Não tem preservação de livro de Moisés no Antigo Testamento, primeiros 5 livros de Antigo Testamento. Então, a mim muçulmano, no meu caso, outros só falam muçulmanos que acreditam na Bíblia. Mas quem que fala assim está errado, para ver como é que como muçulmanos que acreditam na Bíblia. Muçulmanos que acreditam 100% na Bíblia. O Alcorão está confirma manga de coisas e está discorda e está confirma manga de coisas que está no Antigo Testamento, que está também no Novo Testamento. E o Alcorão está confirma aquilo. Então, ora como muçulmano, vou falar de como que acredita na Bíblia a 100%, talvez você está na yara. Para ver de como, se o Alcorão confirma uma coisa que está no Antigo Testamento e confirma, Moisés fala assim. Se a bom nega agora está lá. O nega tudo dos. O nega no Antigo Testamento, o nega também que o Alcorão não confirmou. Se tempo tem, nós vamos fazer vídeo que evidências de que o Alcorão está falando. Profeta Moisés me fala assim que assim que assim. Exemplo, Alcorão fala, Deus fala no Alcorão, fala profeta Moisés, vai riba de Faraó, fala como e que tem outro Deus além de mim. E Antigo Testamento fala a mesma coisa. Se eu vou falar que acredita no Antigo Testamento, e tem evidência, Alcorão confirma de como ele fala. Então para aquilo não cuidar que a hora que não fala que livro não recusa livro de não é a 100%, não tem que subir, não que poder recusar livro a 100%, que aqui Alcorão confirmando está lá, não sei tal, que aqui Alcorão confirmando não fica a parte, não ouvir, não respeitar, que é que o companheiro falando. Então, nos primeiros livros, que Moisés saiu de casa de Egito, que liberta esse povo. O que liberta esse povo no livro do Antigo Testamento, Éxodos, verso 20, capítulo que é Éxodos 20, verso 2 a 5. Deus fala a Moisés e fala a Moisés assim: "E amigo Deus que tirou de terra de Egito, casa de escravidão. E fala: acabou tendo outro Deus além de mim. Acabou fazer ídolo, representação de nada que existe na terra, que existe no céu, existe na terra, existe na água, que estava de terra.
acabou prostrar para nenhum ídolo. Até ali, nós já como o ensinamento de Abraão está ainda vivo. Está ainda vivo e está ainda em continuidade. Porque Moisés, nesses mandamentos, também está mostrando o mesmo método de ensinamento de Abraão. E cá para só ali, no outro livro, no outro capítulo, que é Deuteronômio 6, verso 4. Onde Moisés recebe 10 mandamentos. No primeiro do mandamento ele fala: ó Israel, nosso Senhor Deus é que Deus único. Deus único, um só. Então, até ali mais um bias, ele mostrando como a mesma doutrina de Abraão está ainda vivo. Moisés não revive mesmo doutrina e ensinamento de Abraão que para acreditar num Deus único. Profetas bem, riba de povo de Israel, porque sempre não mudava sentido de leis, mas nunca é que tem confusão de monoteísmo, de acreditar num Deus um só. Então, o Cristo, Jesus Cristo, o Pai está com ele enviado para Israel e chega e com se ensina. Desse ensinamento, os israelitas tomam já algumas coisas e introduzem dentro de escritura. E com isso, desse ensinamento que gosta, é com isso acusar de dizer coisas novas. No Novo Testamento, na Mateus 5, verso 17, Mateus dá no testemunho de como Cristo fala. O papai está com ele. E fala, acabou, e fala que rabás, que gentes de tempo, e fala, acabou, fala povo de Israel, e fala, acabou, pensa, bem para bem trocar a lei de profetas, mas bem para bem trocar, mas bem para bem cumprir. Dá continuidade. Continuidade de que leis de Torá. Então ele fala, ok, soma Cristo falar de como e bem para bem dar continuidade de lei, ele resolve fazer pergunta. Ele fala, mas calque por mandamento, calque mandamento de todos os mandamentos. Para jogar se Cristo, na verdade, vem aqui mesmo ensinamento ou vem com coisa nova. Jesus Cristo, o papai está com ele, fala eles. Esse no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, mais um bias, Marcos na mostrando, na Marcos 12, capítulo de Marcos 12, verso 29, verso 29, Marcos na falando assim de como Jesus fala, ó Israel, bom nosso Senhor Deus e que um Deus único. Jesus Cristo, o papai está com ele e repetir mesmo mandamento que Moisés fala na Deuteronômio 6, verso 4. Ó Israel, nosso Senhor Deus é que um Deus único. Até ali, até Jesus Cristo, o papai está com ele, também a reviver mesmo ensinamento de Abraão. Que mesmo ensinamento de Abraão, que ele aqui mostra eles. Então, depois de 500 a 600 anos depois, na Arábia Saudita, existe um homem também que revela de como e começa a receber revelações e profecia. Que o profeta Mohammed, papai, está com ele. Então, hoje começa a pedido na Meca, na que tal as coisas aqui em Meca, e Kirsi, hoje esse povo não adora 300 e tal ídolos. Hoje esse povo não adora 300 e tal ídolos. Esse no Alcorão, na capítulo 2, verso 163. E fala eles como bom Deus e um só, e que tem outro Deus além dele. É que gosta, é começar a acusar de manga de coisas, de como é bem religião novo e bem que. Mesmo no Alcorão, no capítulo 46, verso 9, Deus revela ao profeta Mohammed e fala eles de como. Fala eles de como nunca disse nada novo entre mensageiros que passam antes de mim, profetas que passam antes de mim. A mim pessoalmente nunca sabi que é de vós, e a vós também vou saber, nunca sabi que é de vós e nem nunca sabi que é de minha cabeça. A mim simplesmente não transmite vós mensagem que recebi, revelação. A mim que nada mais
de que um simples mensageiro ribaribos. Ele fala, ok. Então, suma no verso, o profeta não fala que te ensinara de novo, e bem mesmo que Jesus fala na Mateus 5, 17, mesmo mensagem de Jesus, que Jesus Cristo, papai está com ele, o profeta Mohamed não fala mesmo coisa. Nunca te ensinara de novo. Que é que te ensina dá continuidade, e mesmo mensagem. É que gosta, suma ao redor de Meca, ao redor de atual Arábia Saudita, tem a Jordânia, a Síria, a Yemen, tem a cristãos, judeus, tudo na viva naquele lado. Até quando você faz comitiva, vai estudar essa maneira, para ver antigos escrituras. Infelizmente, a nós hoje não tem tempo de pesquisa, mas antigos escrituras sempre falam de que o último profeta que na ficha selo de profecia. Então, daí é quando você faz comitiva, vai ter com o profeta Mohamed, papai está com ele. Suma que sempre está fácil para mim se bimbo. Suma vou ir falar de como é que te ensinar de novo, pero não apontar qual que é esse conceito de Deus. Porque aquilo aqui, base, qual que é esse conceito de Deus. O profeta Mohamed, papai está com ele. Suma manga gente esquece está pensando no Alcorão e bem tem ele livro e tá daquele ou não, e cá assim. Alcorão e bem revelação traz revelação verso riba de verso durante 23 anos. Consoante que aqui na depara, consoante que aqui na passa. Às vezes está fazendo uma pergunta e cala, a hora que a revelação vem e responde. Assim, calculou faz daí e está escrevido na pedra ou escrevido na couro e vai guardado. E confirma assim que está guardado se o companheiro está a memorizar logo. Está aprendendo a memorizar porque a maioria de gente na altura é que se ler e que se escreve. Naquele deserto. Então, e bem, o profeta Mohamed suma na comitiva e tem gente que diferentes tipos de interpretação de que é religião. Diferentes tipos de interpretação. Então daí Deus revela ao profeta Mohamed capítulo 112 de Alcorão uma maneira e revela ao profeta Mohamed paz está com ele uma definição mais alargada do conceito de Deus consoante cabeça de aqueles que não fazem pergunta que está pensa como que está interpreta Deus e fala profeta Mohamed Kul huwa Allahu ahad fala eles Deus é um só Deus é 2, é 3, é 4, Deus é um só. Até ali, o profeta Mohamed revive mesmo ensinamento de profeta Abraão. Mesmo doutrina de profeta Abraão. E na mesmo doutrina de profeta Abraão, de acreditar no Deus único. E está mostrando como que ele disse também é novo. Que ele disse também é novo. E na ensina mesmo que Abraão deixa. E capara. No segundo verso, ele fala Allahu Samad. Ele fala Deus é absoluto. Absoluto, completo. Deus é completo. Suma na comitiva que bem tem gente que não interpreta. Espírito Santo fazer parte de mistério de Deus. Manga de interpretação e não mostrar como Deus é absoluto. Deus está mandando anjos, sim, e cria anjos, sim, mas se me sei que precisando de anjo, de mandar anjo, que precisando nada, não faz que me sei está falando só cedo que coisa na cedo, sem ninguém bundar que mandou fazer. Deus pode fazer tudo, e que precisa de pecador, e que precisa de limar, e que precisa de planta, e que precisa de que precisa de nada, que Deus se me ensina limpa anjo, e limpa irã, e limpa planta, e limpa que e cria outros criaturas. Que miste, desse desejo que miste. Deus é absoluto. E que para soli. Na terceiro verso ele fala lam yalid wa lam yulad. Deus capadi e capadido. Que é como ele fala Deus capadi e capadido. Porque na altura mesmo comitiva tem nós irmãos cristãos que tem também essa interpretação de como Deus tem filho ou Maria e mãe de Deus. Antena fala Deus capudi padi, Deus capadi capadido. Deus capudi padi suma que a não ser humano não tá padi. Deus capudi padi suma que a não ser humano não tá padi. Até porque na Alcorão mesmo na Alcorão Deus dá uma resposta. E fala se fala de como a mim tem filho, para ver como
Jesus Cristo, a paz está com ele que tem papel, e minha filho, anta Adão quem cria sem papel, sem mamé. Anta Adão agora quem cria sem papel, sem mamé. Eva. E mesmo no Antigo Testamento, se nós vimos no livro de Hebreus 7, na Hebreus 7, e tem um homem que é mencionado lá, Melquisedeque. Melquisedeque fala, Melquisedeque que tem papel, que tem mamé, que tem início, que tem fim, e rei de Salão para sempre. Então, esse é mais um personagem que falado e que tem mamé, que tem papel. E daí, que me se toca nele, me se para no verso, sem ofender ninguém, sem ofender cada quem tem essa crença, simplesmente a mim explica que minha religião mostra. E que é filho de Deus? Se nós jogamos no Novo Testamento, no livro de Romanos, no capítulo de Romanos 8, verso 14, e fala tudo quem é guiado para o Espírito de Deus é filho de Deus. Tudo quem é guiado para o Espírito de Deus é filho de Deus. E mesmo no antigo, na Jerusalém, na altura, até você tem que conversa assim que estava pia. Quem que dedicar a religião, quem que guia, quem que dedicar a religião é filho de Deus. É chamou filho de Deus, alguém de Deus, é chamou filho de Deus. Mas como você fala Deus é o papel, não tem no papel biológico. E Deus chama manga de profetas e fala Davi, minha filho, e fala Abraão, minha filho, e fala Salomão, minha filho. Mas como você fala esse filho biológico? E Deus que tem mamé, Deus que pode ter mamé, Deus é criador, e que Deus é a criação. A partir do momento que tem isso, ele já é criador, ele é criação. E para dar continuidade, no terceiro verso, Deus fala Walam yakul lahu kufuwan ahad. Deus é que nada que não está para imaginar. E tem a imagem de quilômetro grande que sinta nasceu e na Júpiter, barba grande, barba branco, cabelo branco. Então, nós pensamos Deus e tem olhos humanos, e tem pé, e tem mão, e tem dente, e tem olho, essas coisas assim. Não. Deus, por mais que não pensa no capurichiga, que é Deus? Porque no cérebro ilimitado. Deus ilimitado. No cérebro ilimitado, Deus ilimitado. Suma que toma caneca de água dar na rio, moca pode tomar tudo de água que está na rio, pode pôr na caneca de água. E água de caneca está chibi na rio, mas água de rio tudo que pode chibi na caneca. E capuri. Deus ilimitado, no cérebro ilimitado. Tudo mais que não pensa e mais confusão que não dá. Porque a cabeça cana chega lá, descansa. E existe um verso no Alcorão, tanto na Bíblia, que está falando Deus cria o homem a sua imagem. Então, a interpretação desse verso, manga a gente está falando, talvez Deus e criar o homem a sua imagem, Deus deve ter mão e ter pé. E criar Adão a sua imagem de Deus. Não. A nós muçulmanos, como é que não tem interpretado? E diferente como é que nós irmãos cristãos está interpretado, respeitando cada quem sua interpretação. A nós muçulmanos não tem interpretar aqui verso de como Deus queria Adão a si imagem de que a imagem do homem completo. Adão é que é homem, assim imagem, aqui a imagem de homem. Adão que criado menino e cresce. Adão bem a imagem de homem, barba, a imagem completa, assim que Adão criado. Então, essa é a definição mais alargada, que Deus revelando no Alcorão. Baseando na gente que vem fazer pergunta, cada 15 conceitos, se visão, se interpretação de que é Deus. Se é que concordar que o profeta Mohamed Papai está com ele, fala eles,
Outra revelação para o profeta Maomé. Esse é capítulo 3, que é dedicado, capítulo 3 de Alcorão, para lembrança, é capítulo que é chamado Suratul Imran. Suratul Imran é capítulo que é dedicado à dona de Jesus Cristo, para paz está com ela. Dona de Jesus Cristo, para paz está com ela, tem um capítulo dedicado a esse nome, no Alcorão. E capítulo 19, também é dedicado a Maria, capítulo chamado capítulo de Maria. Quem pode pesquisar está Jubi, e não a história de Maria, de Jesus, de maneira que pedido que milagrosamente tudo está no Alcorão. Tudo está mencionado, história de Sidona, até Simamé, até ele como aqui pedido para paz está com eles tudo. Então, no capítulo 3, verso 61, ele fala, o profeta Maomé fala eles. Se no caso ainda duvida naquilo que eu falei eles, para convocar eles, se é cabeça, é convocar, para convocar seus filhos, para convocar seus filhos, para convocar seus mulheres, para convocar seus mulheres, eles que vos bota bem na certo lugar, vou pedir Deus, para maldição de Deus cair riba de, a praga de Deus cair riba de quem que está na verdade. É recusa, é caceta, convite que revelação, bem na Alcorão e falei eles, mas é caceta, comparse. É riba. É caceta, comparse no lugar, é riba. Que me se mostrar, para poder fichar, me se mostrar de como Islã é a religião nova. Islã é mesmo doutrina, mesmo ensinamento de Abraão de acreditar na Deus único e que tem outro ser que merece ser adorado e que é Deus. Ora, como muçulmano pode testar na chão e uno que pode testar na chão e para Deus. Deus está riba de tudo. Deus está riba do papel, Deus está riba de umame, Deus está riba de bo irmão, Deus está riba de profeta, Deus está riba de tudo. Deus está riba de boa cabeça. Aquilo é que Alcorão está ensinando. E ora que o muçulmano pode se testar na chão e ter conexão diretamente com Deus. Mas comitivas na altura que está bem riba do profeta Maomé, é que gosta desse ensinamento, sabia? O profeta Maomé tira manga de coisas e mostra manga de coisas que mudado depois de Jesus parte. Depois de Jesus vai para o céu, Cristo vai está com ele, que nós muçulmanos também não acreditamos e vai para o céu. Depois vai manga de coisas mudado. O profeta Maomé sabe já dar ensinamento de como se você tem pecado, você cometer pecado, você precisa vai confessar na sacerdote. Você precisa vai confessar na padre, porque aqui padre que sacerdote também é alguém que está peca. E por isso tem esse pecado, e que é profeta e humano. Então, hora que eu cometi pecado, você pode vai nem a ele, profeta, mas eu falo, pedir Deus perdão, não bem contou fazer pecado. Não. Aquilo Alcorão, ensinamento do profeta Maomé, mas aquilo é novo, aquilo é coisas que de homens puro para olhar que coisa de que maneira, vou fazer pecado, bem confessar. Não. Vou fazer pecado, abolsou que Deus, com o coração limpo, pedir Deus perdão, não fazer pecado, sem contar ninguém, para Deus perdoar o pecado. O que precisa vai contar ninguém? O que precisa vai contar ninguém? Que quando vai contar outro alguém para ela? Se não também vai se não promessa está pecado que bom. Então Islã está tirando mérito neles. É na pirre vai mérito de gente bem nascer, bem confessa. E outra coisa também, simola que está dado na templos, simola que está dado para sinagogas, 10% ou mais que 10% de ganho anual, o tempo que levá-lo vai dar na sinagoga ou vai dar na templos. O profeta Maomé disse 2% na boa social. Em vez de 12% que tem que pagar, simola. E ora também quando a parte que simola, porque precisa de vai rumar tudo vai dar padre. Não, é que padre que tem buta jubi na coração do vizinho, aqueles que têm necessidade de tirar deles. Mais viagem ainda tem perder mais mérito de gente que juntava dinheiro, junta ouro e vai dar eles, simola. É enriquecer cada dia. Esse mérito e manga de coisas. Com que por estar ali tudo na menciona com todo respeito, mas algumas coisas que é na perriba na sociedade. É caceta, é bem. É caceta, mensagem é bem. E mungo na mais é o de como que é Islã? Islã significa total submissão à vontade de Deus.
Total submissão à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Vontade de Deus e lei que Deus manda para cumprir, que gente tenha para gente cumprir. Se vontade e lei. Então, submissão, aquilo que Islão, submissão muçulmano, submissão à vontade de Deus. Embora o muçulmano se preservar na sua língua original, que é árabe, comanda nota chamou e muçulmano e islão, se eu traduzir em outra língua, significa total submissão à vontade de Deus. Não é que Mateus testemunhando no Novo Testamento, que Cristo falava paz está com ele. Na Mateus 7:21, Cristo fala, e que tudo que chamam Cristo, que tudo que chamam Senhor, que merece reino do céu. Mas em merecer reino do céu, só quem põe em prática a vontade de minha papai que está no céu. Vontade de minha papai. Qual é a vontade de Deus? Vontade de Deus e lei. Que está falando lei, que é a vontade de Deus. Cristo cá na sina, para encostar a lei de lado, ouvir vida maneira como este. E não falar para seguir lei. Para submeter a lei. Submissão à lei significa Islão. Submissão à lei significa Islão. Então, Islão é que coisa nova. Islão que se mostra Islão é que coisa nova, que mesmo ensinamento e mesmo as coisas, mas dessa maneira, desse outro nível. Para ver, ora como se o filho para ser o doutor. O cada tirar de primária ou levar à universidade. Não. Mas eu estou na primária, ciclo, liceu, pré-universidade, depois ir para a universidade e forma. Mesmo coisa que Deus faz, Deus, desde o primeiro homem que está na terra, e tem esse caminho. Embora coisas estão mudando. E tem coisas que estão mudando. E tem coisas que estão mudando consoante a geração se costume. Coisas mudam. Coisas estão mudando e está alterando. Vou dar um exemplo. Suma Adão. Se primeiros filhos que tem está para gêmeos. Macho com fêmea. Mas é par de gêmeo, que é par de gêmeo é por de casa. Macho de par de gêmeo, que fêmea de par de gêmeo é da casa. Mas macho de mesmo par de mesmo gêmeos é cá por de casa, mas é por de casa que gêmeos de outro. Para quê? Para poder criar homens na terra. Mas depois de que ela passa, é por de casa, primos por de casa, na altura. Que coisa de irmãos casa, acaba. Gêmeos irmãos, cá por de casa. Não olha. Leis e tem coisas que estão mudando, consoante coisas que não passam. Então, se uma não fala, se você tem um filho, tem que levar um bocado. Deus também faz a mesma coisa. Deus tem esse caminho, mas manda profeta e acrescenta um bocado, e manda profeta riba de outro. Então, que chega era de profeta Mohamed para completa doutrina. Profeta Mohamed se missão e para completar doutrina. Que Islão, submissão à vontade de Deus. Tudo está falando. Muçulmano está prostra para a pedra que está na Meca. Que é a verdade. Está desculpando para a expressão. Que é a verdade. Nenhum muçulmano que está prostra para a pedra. Para ver como está claramente na Alcorão de Kuma, na capítulo 2, verso 215. E fala tudo lado que vira rosto e pertence a meu Deus. Tudo lado que vira rosto a meu Deus que está no norte e no sul. Deus e do norte e do sul. Todo lado que vira rosto e pertence a Deus. Esta mostra claramente ora que mostra vira rosto e que Deus kuna e que pedra kuna face. Na mesmo capítulo, capítulo 2, verso 177, e fala assim de como bom ou crença que está na vira rosto na norte ou vira rosto na sul. Mas sim, crença está na bondade, está na acreditar na Deus, acreditar na profetas, acreditar na anjos, acreditar na livros, etc. Que menciona. Mais um bias vira rosto na Meca ou vira rosto no outro lado, aquilo que você fala, aquilo é simplesmente orientação, direção para que não entre em conflito e direção para guiar. Simplesmente fugir de uma direção de não pôr rosto. A nós turno na lado custa pôr rosto naquele lado. Que me se falou na hora pedra. E para o último conselho que me
não com isso lá. E tem manga de similaridade entre esses profetas, mas eu preciso não pesquisar, preciso não ler. Se nunca pesquisa não ler, não cana se não falado, só não pôr na cabeça, não ia daquele papai. Por exemplo, o muçulmano fala assim, companheiro muçulmano, salam alaikum. Então, esse mantenha muçulmano. Se um muçulmano vai falar cristão, salam alaikum, ainda torna estranho. Mas salam alaikum, e que mantenha de muçulmano só. Próprio Jesus Cristo, o Pai está com ele nessa vida e fala salam alaikum. Shalom, shalom alaikum. Assim que está falando nessa língua. Mas se uma Bíblia traduzido na línguas, ora que nós chegamos aqui versos, não entende. Por exemplo, na João 20, 26, quando Jesus parece a esses discípulos, o que fala eles? E fala, papai está com vós. E fala, papai está com vós. Papai está com vós, traduzir na árabe, e salam alaikum. Mas Jesus que estava para português. Nunca Jesus se viu para português, mas nessa língua. Se não tenta se vir nessa língua, como aqui está falado, papai está com vós. E salam alaikum. Então, salam alaikum. Isso de ligações que homens que enviados têm. Embora não faça isso, não acredita de outras maneiras. Não está pensando que está na mesma coisa. Não é? Então, e para o último, gosto de um conselho baseado no Novo Testamento, no livro de Mateus 24, verso 24. No livro de Mateus 24, verso 24, ele fala assim de como e na parte falsos profetas que não fazem sinais com milagres, que não desencaminhar até aqueles que crentes, aqueles que estão guiados. A não tem mania hoje. Se não vai num curso, não tem problema resolve. Não vai lá só um sang. Vai para ali só, não tem um problema e passa. Vai para ali só, um fale mal, não chega lá só e faz. Nunca pude testar nenhuma religião com milagre. Para ver como Cristo, papai, está contando como se falsos profetas me fazem milagre é que teste. E também com milagre acontece que que manda aqui é certo. Não. O pouco se pode seguir um curso, eu tenho que conseguir alguma seguir. Então não tomar cuidado, não dá tempo para não saber que não seguir. Para que não pega só, traz um coisa que não sabe. Para não saber que não seguir e bom. Para que não pega uma coisa com um dia por bem cansar. Então na para ali, me mantenha de paz, pau na voz, papai esteja na Guiné, para Deus dar no governantes que não tem pena de nós. Para Deus dar no governantes que não tem pena de nós. Para Deus dar no governantes que não tem pena de nós. Porque se não quer ter governantes que não tem pena de nós, nunca não cana sair que nós estamos. Até outro bias. Me permite mais vídeo no poder de Deus, facinha pesquisas. Até outro bias.